Hola gente, bienvenidos nuevamente a Mi Jardín en el Desierto, continuando con la serie sobre plantas en invierno para diferentes animales. Y como a ustedes les gustaría saber de los picaflores, hoy vamos a hablar sobre plantas que van a ser perfectas para ellos. Quédense acá en más un episodio conmigo, Samantha Klein, en Mi Jardín en el Desierto. Hola gente, bienvenidos a más un episodio en más una semana acá en Mi Jardín en el Desierto. Hoy nosotros vamos a hablar de los picaflores, que yo ya he hecho un video dando algunas sugerencias de plantas, de cómo cuidarlo en el jardín, y yo voy a dejar el link acá. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre plantas en invierno en diferentes condiciones que van a atraer essas aves y van a dar alimento nessa parte del año tan susceptible a que perezcan, quedan sin energía y también compitan demasiado entre sí por alimento. Los picaflores son aves muy territoriales y van a pelear bastante por el producto que tanto necesitan, que sería esos azúcares que van a encontrar en esas flores. Entonces, cuanto más flores nosotros tengamos, más nosotros vamos a garantizar que ellos no necesiten pelear en esa etapa del año. Pero hay algunas cosas también que tenemos que tener en consideración. Dependiendo de a dónde viven, nosotros vamos a tener especies migratorias de picaflores o colibríes, como ustedes quieran llamarlos. Y eso es súper importante saber, porque em alguns locais nós não podemos incentivar que esses animais não emigrem nessas temporadas do ano. Ou seja, que dar alimentos artificiais ou plantas que não ocorriam nessa região muitas vezes vão fazer com que eles não queiram deslocar-se para locais mais calorosos e assim vai cambiar completamente sua forma de reprodução, não vai estar cerca das hembras ou as hembras não vão encontrar machos, ou seja que temos que cuidar. Por exemplo, em Chile, nós vamos a ter duas espécies que vão emigrar diferentemente. Nós temos o picaflor chico, que vai migrar então de Santiago hasta o sur do país durante o verano, e também temos o picaflor grande, que também vai ser esses deslocamentos de regiões mais altas, regiões mais bajas, dependendo do frio que está ocorrendo. Pero também vamos a ter acá em Brasil uns pequenos deslocamentos, vamos a ter em Estados Unidos migrações bem grandes também de picaflores, ou seja que dar tanto bebedeiros artificiais como muitas flores em inverno pode fazer com que eles perezcan no frio, ok? Ou seja que tenham isso em consideração. Bien, plantas para picaflores, que temos que ter em consideração. Primeiro, o aparato bucal que ele tem. Ele vai ter picos, obviamente não assim, não? Pero picos largos, ou seja que ele vai necessitar essas flores tubulares para conseguir então, durante o vuelo, estabilizar-se e acessar esse néctar aí adentro. A vezes pensamos que eles vão tomar o tamanho do pico, pero en realidad ellos tienen una lengua muy grande que se dobla dentro de la boca, haciendo con que ellos consigan accesar flores mucho mayores que el pico de ellos, ¿ok? E também diferentes animais, como já falei várias vezes aqui no canal, vão conseguir ver colores distintas muito melhor. E os picaflores, as aves em geral, vão conseguir ver de muito lejos todos os colores bem vibrantes, como por exemplo os rojos, naranjas, los amarillos también, pero rojos y naranjas son los que más van a llamar a atención de ellos de lejos. O sea que imagina, si ustedes están ahí ya muriendo de hambre y ustedes tienen que ir buscando así de a pouco dentro da ladeira alimento. Ustedes vão gastar muita energia com isso, pero se ustedes veem outdoor de McDonald's, vai chamar a atenção de ustedes hambrientos, porque ustedes vão ver de lejos. Pensem nisso também com os picaflores, ou seja que colorações vibrantes, calorosas, entre rojos e amarillos, passando por los anaranjados, e flores tubulares. A partir daí, vocês já devem ter algumas coisas em consideração e pensando em seus jardins. Pero vamos ver alguns exemplos de essas flores.
Bien, hablar de flores para los picaflores no va a tener nada mejor que hablar de las salvias. Y cuando hablo de salvias, yo estoy hablando de toda la categoría, porque tenemos muchas, las micrófilas, las guaraníticas, las farináceas, entre otras. Pero todas ellas van a tener ese mismo formato de flores, tubulares, entre coloraciones, entre el azul, morados y también rojos, blancos, entre otros. Como estamos hablando de invierno, las salvias mejores van a ser, por ejemplo, la salvia Greg, que va a florecer todo el otoño hasta el invierno en localizaciones calurosas, va a tener durante todo el año. La guaranítica también, la mayoría de ellas van a aguantar temperaturas hasta -10. La salvia ananá también va a aguantar temperaturas muy bajas. Y me gustaría decir también la salvia involucrata, que también va a conseguir garantizar floraciones hasta temperaturas de 0 grados. O sea que muchas regiones van a conseguir tenerla. Si nosotros hacemos una poda al final del verano, nosotros vamos a garantizar que la planta continúe produciendo bastante flores durante esas temporadas. Entonces, final de verano, nosotros vamos a cortarla bajito o hacer una poda sacando todas las flores y eso va a incentivar que nosotros tengamos flores para nuestros picaflores durante el invierno prácticamente entero. ¿Y cuál la salvia atrae más los picaflores? Bien, todas ellas. Es increíble cómo ellos consiguen encontrar todas las plantas de salvia que tengo acá en el jardín. Bien, otra planta que aguanta bastante temperaturas un poco más frías, pero no bajo de 0, van a ser las aloe veras. Acá en mi jardín yo no tengo ninguna bien establecida que aún florezca. Ellas tardan algunos años en florecer, pero cuando empiezan es un festival con esas flores anaranjadas de más de 1 metro de altura. Y eso va a ser perfecto porque va a quedar en el campo de visión en vuelo de los picaflores. Van a encontrarlas bien de lejos. Van a ser plantas muy resistentes que van a aguantar lugares que, por ejemplo, una salvia no aguantaría, como suelos muy rocosos y con poca disponibilidad de agua en verano. Las aloe veras nosotros vamos a tener algunas como las arborescens que van a conseguir ascender un poco en estructuras. Nosotros vamos a tener la aloe vera que va a ser un poco más arbustiva, bajita, y también tenemos algunas versiones miniatura que también van a garantizar bastante néctar para nuestros polinizadores. Como también tienen esa estructura tubular, van a ser perfectas para nuestros colibríes. Acuérdense, si ustedes tienen temperaturas un poquito más frías, si ustedes ponen ellas en un local un poco más abrigado, como por ejemplo abajo de un árbol, ustedes van a garantizar que no se quemen con heladas más fuertes. Bien, acá a mi lado nosotros tenemos en realidad dos variedades que ayudan a los picaflores, pero una se destaca y no es bien conocida. Yo estoy hablando de las tillandsias, que son nativas acá de Sudamérica y encontramos diferentes formas. Algunas que viven en árboles, otras que viven arriba de rocas, hay varias formas. También podríamos poner las otras bromélias que también tienen ese crecimiento. Pero las tillandsias van a formar entonces esos capullos bien bonitos y un poco elongados que van a hacer con que sean un perfecto alimento para los picaflores. Ellas van a tener diferentes épocas de floración. Ellas no garantizan siempre la misma época, ellas son un poco aleatorias, pero van a ser perfectas con esos pendones con muchas flores juntas. Y ese es un detalle interesante que ustedes necesitan saber. Como, de la misma forma que yo hablé para las abejas, cuando nosotros tenemos adensamentos de flores, va a facilitar bastante que con pocos movimentos ellos consigan una gran cantidad de néctar, haciendo con que no desperdicien energía entre un forrajeamiento y otro. O sea que cuanto más flores juntas tenemos, más vamos a garantizar que ellos van a conseguir ganar energía y no perderla en la movimentación. Las tillandsias van a aguantar temperaturas de hasta más o menos 3 grados, pero acá en mi jardín, como ellas siempre están protegidas, como por ejemplo esa cerca de los muros de mi casa o también dentro de mi bosque, a donde tengo una cobertura bien fuerte por arriba, ellas van a conseguir aguantar fácilmente temperaturas de hasta -8, pero en locales abrigados. En el descampado, 3 grados va a ser el límite para ellas, si no ya van a empezar a perecer.
Otra que no estaba planeado para hablar en el video, pero también acá nosotros tenemos los jazmines, que también van a ser plantas muy buenas, que van a empezar a aparecer al final del invierno. Y también van a dar muchas flores, como podemos ver acá, que también van a alimentarlos. Pero yo no voy a poner en ese top de ese video porque no tienen tanta cantidad de néctar así como, por ejemplo, una tilancia. Bien, una planta que seguro está en el top 3 de plantas para picaflores en el invierno serían los abutilones, que nosotros tenemos en diferentes coloraciones, diferentes tipos de crecimiento. Y también pueden diferir un poquito en el formato, siendo algunos con los pétalos un poco más abiertos y otros un poquito más cerrados, como ese acá. Ese es el abutilón limón, que ya hablé también, que es muy bueno para las abejas. Esse arbolito acá é a maior causa de las peleas de los picaflores acá em meu jardim. Eles simplesmente les encantam e conseguem visitar durante o dia inteiro as mesmas flores, visto que elas não abrem e só têm uma quantidade exata de néctar. Elas continuam produzindo mais e mais, fazendo com que eles consigam utilizar a mesma flor durante mais de um processo de alimentação. Acá nós podemos ver um então que tem mais ou menos 2 metros e meio, pero temos também alguns rastreiros. Eles vão aguentar sol pleno e também uma semi-sombra, fazendo com que seja possível tê-lo em qualquer lugar de nosso jardim. Bien, otra planta que está en el top 3 de plantas de invierno para picaflores es la cola de león, que también sirve para el top 3, creo que de primavera y de verano también. Essa planta vai continuar florescendo e florescendo se ela não alcança temperaturas debaixo de 0 graus. Acá eu tive temperaturas de hasta -3, pero esse ano, como estava muito úmido, elas tampouco queimaram. Só perdendo um pouquinho de folhagem, como podemos ver acá, que estão um pouco amareadas, pero continuam ponendo flores. Ou seja, que é uma grande candidata para vários locais do mundo. A cola de leão tem todos os requisitos necessários para os picaflores. Muitas flores en el mismo espaço, um color anaranjado que chama atenção desde lejos, e também flores bem tubulares, fazendo com que os colibríes consigam alimentar-se muito fácil. Además de eso, todas as leonotes são também medicinais para nós, podendo ser utilizadas para diferentes coisas. E também vai aguentar poda durante todo o ano. Ou seja, que se vocês não querem uma planta muito alta, nós podemos reduzi-la em tamanho e conseguir contenerla. E um bônus é que nós conseguimos fazer estacas facilmente de elas, conseguindo reproduzir cada vez mais e assim impedir um pouco que os picaflores quedem peleando por la mesma planta. Bien, las astroemerias son plantas que a mí me encantan y está entre una de mis favoritas en el jardín. Ella va a tener diferentes coloraciones y también alturas, como la astroemeria psitacina va a conseguir llegar hasta más de 1 metro de altura, pero la mayoría de ellas van a ser entonces de característica más bajita como esa. Van a tener coloraciones entre amarillos, naranjas, rojos y algunas más raras, hasta moradas ou blancas. Essa de acá está perfeita para os picaflores. Elas são plantas que toleram temperaturas bem bajas, pero se nós chegamos a temperaturas muito negativas, ela vai morir por completo, fazendo com que solo vuelva no próximo ano. Ou seja, que não seria categorizada como uma planta de inverno para picaflores. Pero, como eu havia dito, esse ano tive umas temperaturas de hasta -3, pero bem úmido, ou seja que ela não morreu nessa temporada e já começou a floração. Antecipando então a primavera já para os meses de julho, acá no hemisfério sul. As astroemerias são lindas também como flores de corte, ou seja que eu não vejo por que não tê-la no jardim. Bien, devido a reformas acá em meu jardim esse ano, a floração de mi lantana montevidense não está tan tupida, pero aún así podemos ver muitas florecitas também em agrupações conglomerados chamados de inflorescências de coloração morada, pero temos outros tipos de lantana que também vão florescer em inverno, que vão trazer outros tipos de coloração, como por exemplo os amarillos e naranjos, pero não subestimem essa planta, aunque morada, ela atrai muitos colibris, fazendo com que também seja uma planta de muito baixa manutenção, que aguenta diferentes locais, também espaços muito secos,
pero principalmente de pleno sol, visto que si ella empieza a tener mucha sombra, ella va a parar con la floración. Acá yo moví la raíz de ella ese año, por eso ella no está con tanta hoja assim, pero aún assim, com todo esse sofrimento, ela aún está produzindo bastante flores. Acá atrás também, novamente, el abutilón em outro color que vai ser perfeito para os picaflores. Esse é um sector muito bueno, visto que também tenho as astroemérias que já havia dito acá atrás. Depois vou ter liliums acá abaixo florescendo, ou seja que todas essas plantas são perfeitas. A lantana vai aguentar temperaturas de alrededor de 0 graus, sendo que é encontrada nativa em locais muito mais australes que acá, como por exemplo el Uruguai e Buenos Aires. Ou seja que, sí ou sí, as lantanas vão conseguir trazer um bom alimento em inverno para nossos picaflores. Bien, algo que é muito olvidado e desconhecido para muitas pessoas é que os picaflores em realidade não se alimentam completamente do açúcar que nós temos no néctar. Eles conseguem sacar bastante da proteína contenida nele. Pero essa dieta não é suficiente para eles e eles necessitam então sostener-se com a proteína retirada de insectos. Sim, os colibríes também são controladores biológicos e carnívoros. Assim que durante as temporadas mais calorosas, eles vão encontrar esses alimentos mais facilmente, como por exemplo os pulgones. Assim que não solamente necessitamos pensar em las flores disponíveis para esses animais, pero se nós hacemos um controle de las plagas del jardim muito forte, eles também vão ter então sua saúde deprimida devido à deficiência de proteínas. Assim que quando apareça um pulgón em suas rosas ou na cotinilla, aí em seus tomates, não eliminem por completo, porque esses insectos também vão ser super necessários para essa fauna carismática que a nós tanto nos gusta, ou seja que tenhamos isso em consideração. Mas uma planta que eu não tenho acá em meu jardim aún, estou querendo muito ela, pero aún não consegui, são os viburnums. E esses vão ser perfeitos, porque eles vão aguentar temperaturas de hasta menos 20, menos 30, trayendo essa floração também em los inviernos. Os viburnums também têm olores muito fortes, fazendo com que também atraigan outros tipos de animais, ou seja que mais uma espécie a considerar. Bien, já não sei se cerré o top 3 ou se há espaço para mais alguma, pero eu poderia poner 4 plantas no top 3, creo. Bien, a outra candidata seria essa magnífica acá, las quinifófias, que também vão ter essa coloração parecida com o de aloe vera, entre amarillo, rojos e naranjos, e vai ser uma inflorescência, traindo mais de 100 flores no mesmo espaço. E lo bueno de ella é que nunca ellas van a abrir al mismo tiempo, empezando entonces por la base y yendo hacia arriba, garantizando más de 1 o 2 meses de floración en solamente uno de esos pendones. Ella principalmente va a florecer en realidad en otoño, pero ella va a prolongar la temporada hasta el invierno en muchos casos. Essa planta tolera temperaturas muito bajas também, pero se nós passamos temperaturas muito abaixo de 0, elas vão queimar-se não produzindo flores nessa temporada do ano. Pero não se preocupem, hasta menos dias essa planta não vai perecer, solamente vai entrar então em um estado de dormência, não traindo flores nessa temporada de inverno. Pero acá, de novo, temperaturas hasta menos 3, em um local bem descampado, onde não há proteção por arriba, e aún assim ela continuou florescendo. Bem, e agora vamos para a última planta do vídeo. Não está em um local muito bonito acá, pero essa é uma das fúcsias. Nós temos diferentes variedades e também muitas híbridas, como essa acá. Há que considerar que as fúcsias híbridas são muito mais susceptíveis ao congelamento e ao dano com as heladas. Já, como por exemplo, as variedades nativas de fúcsia magellânica ou variedades puras de fúcsia magellânica vão aguentar temperaturas hasta negativas, estando então presentes hasta em la Patagônia chilena e Argentina.
Essas plantas também vão ter flores simples, pero de tonos bem vibrantes e também em grande quantidade nessa época do ano, fazendo também com que alimente bastante nossos polinizadores. Essas híbridas, elas tendem então a não subir tanto e cair mais ao suelo, dificultando então a utilização por los picaflores. Pero las nativas, ellas são muito mais erectas, deixando com que as flores quedem mais acessíveis durante o vuelo. Essas são algumas das variedades que eu he traído nesse vídeo, pero há várias outras e também há que sempre ter em consideração de buscar as variedades locais, mirando em los jardines de los vecinos e como as plantas comportam-se em seus microclimas. E solamente para finalizar, vou trazer mais uma cosita que é super interessante e importante de saber. Muitas pessoas tendem então a querer atrair os picaflores mais para cerca de nós, utilizando bebedeiros artificiais. Pero é muito peligroso, visto que se nós não hacemos a higienização correta de esses bebedeiros, nós podemos estar fazendo com que os picaflores comecem a compartilhar bactérias e hongos que podem afetar todo o seu aparato bucal e também seu sistema digestivo. Ou seja, que sempre priorizem as flores naturais, visto que assim nós vamos a ter um patrão de crescimento, muerte de la flor e apertura de outras, fazendo com que poucos picaflores visitem a mesma flor em um dia, disminuyendo então a taxa de contaminação entre cada de los indivíduos. Bem, espero que les haya gostado e servido esse vídeo. E se vocês têm mais alguma plantita que floresce nessa época do ano e que atrai bastante os picaflores em sua região, por favor, compartam acá abaixo e assim toda a comunidade vai beneficiar-se desse conhecimento. Les espero na próxima. Tchau!